Vamos falar de coisas também que são importantes para a saúde. Nós vamos ali para o nosso sofá, que nós temos agora a nutricionista Débora Cherubino, que vai falar conosco a respeito de osteoporose, não é? A doença dos ossos, que... Seja bem-vinda, tudo bem, né? Obrigada. A osteoporose é a doença dos ossos que traz enfraquecimento aos ossos, né? Os ossos que até aos 30 anos de idade de um ser humano normal, ele vai sendo construído, sendo fortalecido. Depois dos 30, assim, mais ou menos. Você está com quanto, Maurício? 29. Então se prepara. Daqui um ano. Se prepara. Tem um ano de construção. Depois dos 30... Meu Deus, eu não sei, Pois é, então depois dos 30 já começa, então, as células já começam a morrerem, né? Eu não sou médico para dizer, mas é porque está escrito ali, então eu estou lendo. Então a Débora vai falar conosco se a alimentação pode ajudar, né, nesse processo de fortalecimento, né, na saúde dos ossos. Claro, interfere muito. O cálcio é um nutriente muito importante, né? Além dele estar fortalecendo os nossos ossos, ele participa em diversas funções metabólicas, até mesmo a transmissão dos impulsos nervosos, né? Até mesmo a porosidade do osso, né? Você sabe, as pessoas têm muito a ideia de que o osso é aquela coisa compacta, e na verdade não é. Ele é cheio de poros, exatamente para ter maior circulação sanguínea ali, para ter absorção de cálcio. E a osteoporose é o aumento desses poros? A osteoporose, no caso, é uma diminuição, uma perca dessa massa óssea. E aí, ao longo dos anos, isso é fisiológico também, as pessoas, né, elas terem uma diminuição da massa óssea. Por isso que a gente até orienta, acima de 51 anos, a recomendação de cálcio vai para 1.200 miligramas. Para uma pessoa normal, adulta, né, é 1.000 miligramas. Agora, dizem que as mulheres têm uma tendência a ter problema com osteoporose mais do que os homens. E dizem que é importante, inclusive, beber muito leite ao longo da vida, né? É questão até da menopausa também, né? Que tem uma queda aí de estrogênio, tudo isso leva à diminuição do cálcio também. Então é importante, se a gente parar para pensar que um copo de leite normalmente nos fornece em torno de 250 miligramas de cálcio, e você precisa de 1.000 miligramas, aí você vê mais ou menos o quanto que você teria que tomar de leite. Claro que uma alimentação variada que seria o ideal, não só do leite. Eu até ia te perguntar isso. Além do Lu, leite, deixa eu chamar o pessoal de casa para participar, antes de você Pode perguntar. Você que está em casa, se quiser tirar dúvidas com a Débora, nossa nutricionista, 3253-3320 é o nosso telefone para falar ao vivo. Agora, se você não quer falar ao vivo, você pode ligar também para a gente para falar pelo nosso CAT. O CAT é 313209-3301. Né? Se você tem alguma dúvida em relação à sua alimentação, para evitar problemas de osteoporose na idade mais avançada, então fala com a gente ou pelo Twitter também. Maurício está aqui com o iPad para responder também suas perguntas, @detudoumpouco.tv. Sim, Luciana. Eu quero perguntar, além do leite, quais os outros alimentos que são importantes que a gente que tenha na nossa alimentação? Não só as pessoas de mais de 50 anos, mas nós também, nós podemos prevenir isso, Claro. né? Então, quais os alimentos que não podem faltar na nossa mesa? Tem gente até que não pode beber o leite, né? Isso, são os que têm intolerância à lactose. Aí, nesse caso, a gente está indicando o leite de soja, os vegetais folhosos verde escuro, né? Aí tem a couve, o brócolis. Brócolis é um excelente alimento, fonte de cálcio. Então, assim, todos esses alimentos que pode estar usando. A sardinha também, queijo, leite e laticínios, de forma geral, são os que têm maior teor de cálcio. O interessante também é a gente estar escolhendo alimentos que tenham outros nutrientes que auxiliam na absorção desse cálcio. Que é o caso, por exemplo, da vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, a gente consegue ela através dos alimentos e através do sol. A exposição do sol ativa. Sabia disso, não. Não, é Estou sabendo agora, né? Bom saber então. Isso, aí Inclusive, você minha mãe, sol, o médico dela, recomendou que ela tomasse mais Pois é, mas sol. não é qualquer horário o sol, Não, é melhor o horário de 10 da manhã de 8 às 10. No caso, o horário de verão até 11. Isso, até 11, depois do fim da tarde. E sem protetor solar, viu, gente? Porque senão não adianta. Fim da tarde você fala depois de quê? Depois de 4 ou 5? Depois das 4. Tá. Porque se você está usando protetor solar, você vai estar bloqueando a passagem ali dos raios, né, ultravioletas, então não vai ter a ativação da vitamina D. E essa vitamina D que ajuda a absorção do cálcio, assim como o magnésio, que está presente nas cereais, nozes, grãos integrais, tudo isso também auxilia na absorção do cálcio. Débora, deixa eu te fazer uma pergunta.
A osteoporose, geralmente, ela é observada, até diagnosticada em pessoas mais idosas, um pouco mais acima dos 40, até 50 anos. Nossa, pai, eu agora me senti um idoso, que eu tô com 38, acima dos 40. Não, eu não quis Jesus mandar essa amado. informação, mas é que vai diagnosticando ali a pessoa um pouquinho da terceira idade, né? Bom, enfim. E há pessoas que não cuidam realmente dessa alimentação, não gostam do leite assim durante toda a sua juventude, e também não substitui isso por nenhum tipo de cálcio. Aí o que acontece? A pessoa é diagnosticada lá na frente com osteoporose. Como tratar isso? É reversível? Tem condição de voltar ao que era? Explica um pouco os malefícios da osteoporose. Claro. Então, só para frisar, a osteoporose ela é uma doença assim, silenciosa, sabe? Muitas vezes você só vai descobrir que está com osteoporose no caso de uma queda. Caiu, aí que vai descobrir. Quebra fácil, né? Quebra fácil, porque o osso se torna fraco. Por isso que existem exames que é a densiometria óssea para fazer, para avaliar. Mas assim, a pessoa há sim uma reversão se tiver uma alimentação balanceada, rica em cálcio. E aí sim pode haver sim uma reversão desse quadro, evitar uma piora, na verdade. Agora você falou da vitamina D. Existe uma outra forma da pessoa repor essa vitamina sem ser pelo sol? Existe. A gema de ovo, ela é uma excelente fonte de vitamina D. Claro que tem que ser uma gema por dia, porque ela também tem muito colesterol, né? A gema de ovo, os peixes, né? Sardinha, atum, os frutos do mar também têm vitamina D. Então, assim, são opções. No caso, a vitamina D auxilia na absorção do cálcio. Ela prende ali o cálcio nos ossos. Deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui pelo Twitter. É uma pergunta até curiosa. O Taylor Afonso coloca assim: tomar muito leite pode ser prejudicial porque eu tomo bastante. Sim, o colesterol, né? Nesse caso. E aí se ele optar pelo desnatado, né? Aí não vai ter tanto problema quanto o colesterol. Mas o cálcio em excesso também faz mal, porque gera uma calcificação excessiva, calcificação óssea. Isso é legal você falar mais, Débora, porque esse negócio de... Então tem que ter. Mas o osso não fica mais forte, não seria isso, não? Fica muito até, inclusive, né? Inclusive então, tem uma telespectadora na linha e a gente vai chamar ela para fazer a pergunta para você. Alô? Alô? Bom dia, quem fala? Bom dia, é Cristiane França. Olá, Cristiane. Fique à vontade para participar do nosso programa e fazer a sua pergunta aí. Tá, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa bênção que a Rede Super entrando na nossa casa todas as manhãs. Amém. Eles são E está entrando longe, hein? escolhidos do céu. E está entrando longe, no Rio de Janeiro que você está falando, né? Rio de Janeiro. Que bênção. Um abraço para todos no Rio de Janeiro que nos acompanham. Tá, obrigada. Doutora, eu gostaria de fazer a pergunta seguinte. Cãibra na barriga é falta de cálcio? Cãibra na barriga? Olha, normalmente a cãibra está associada com a falta de potássio no organismo, né? Então, aí tem que rever os alimentos que você tem consumido, mas é mais com relação à fonte de potássio mesmo. Tá certo. Muito obrigada, tá? Bom? Obrigado pela sua ligação, viu? Tá. Cristiane, Deus te abençoe. E abençoe todos vocês, tá, pastor? Amém, a paz. Até bom para complementar, fala então alguns alimentos que são fontes de potássio para responder melhor a telespectadora. Claro, tem a famosa banana, né? Mas muita gente não sabe, mas a ameixa preta, ela tem muito mais potássio do que a banana. Sério? Sério. Pois é, mas aí o produto, se ele for industrializado, por exemplo, aquela ameixa que você compra na latinha, que vem com calda ou sem calda, ainda assim ela tem menos, tem mas menos. ainda tem sim. A ameixa preta mesmo, a ameixa seca. Não é nem a fruta também, mas a seca tem maior concentração. A fruta seca. Isso. Agora a banana, qualquer banana? Banana qualquer. Porque eu ouvi dizer que a caturra é melhor para essas coisas, até caturra... para cãibra também, para evitar cãibra. A caturra tem um teor maior de frutose, né? Você vê até pelo mesmo gostinho dela. Então, assim, pouquinhas calorias a mais, mas só isso mesmo. Mas questão de nutrientes. A outra é melhor. Tem uma outra pergunta aqui, Débora. A Maria coloca assim: é necessário entrar na menopausa para começar a usar os medicamentos que possuem cálcio? Não, ela já pode fazer prevenção desde cedo. Quanto antes, a gente ter uma alimentação rica em cálcio, melhor. Melhor para prevenir aí a osteoporose.
E tem uma outra pergunta, eu não sei se você vai saber responder, mas eu creio que sabe, porque você sabe tudo. O João Vitor, de Belo Horizonte, escreve assim: existem uns refrescos em pó que eu gostaria de saber se são prejudiciais à saúde e também os refrigerantes. Refrigerantes eu sei que é prejudicial à barriga, né? Que ele dá uma gordurinha a mais, eu sei muito bem o que é isso. O problema dos refrescos em pó, gente, são o sódio. Eles têm muito sódio, muito conservante, não é um alimento saudável. Então, assim, tá sempre optando o sódio é o sal, no caso, isso, né? Isso, é o Na. É. Que tem o sal, é o NaCl, né? Cloreto de sódio. Pois é, mas isso pode aumentar, por exemplo, a pressão arterial, né? Por isso que não é indicado esses sucos industrializados à base de pó. Então, é evitar ao máximo. Agora, no caso, por exemplo, da osteoporose, uma vez que a pessoa ela descobriu que tem... Porque você falou que é uma doença silenciosa. Existe, por exemplo, uma forma de... Quando é que é o melhor momento de diagnosticar para evitar maiores problemas no futuro? Ou se começou, se tem jeito de se para, ou se você só ameniza os problemas? Ou se não tem jeito, ela vai avançar? Pois é, por ela ser silenciosa, o ideal é você estar sempre fazendo exames para ver como que está o nível de cálcio no seu sangue, sabe? Sempre fazendo exames e vendo isso. Mas isso tem idade certa para começar a fazer? Começar sempre. Igual, por exemplo, um homem tem que fazer exame de próstata a partir de tal idade. Então, no caso da osteoporose, não, qualquer idade. Qualquer idade você já pode começar a fazer o exame. Um garoto jovem, assim como o Maurício, por exemplo, ele já pode fazer. Já pode ir fazendo, já ir alimentando direitinho, Você bebe muito leite? Ele tem ele cara de não ser... bebe Você sabe uma leite. coisa que eu olho pra ele? Ele tem cara de ser aqueles meninos que faziam propaganda Parmalat, vestidinho de bebê, muito leite. Já me quebra, não. Não, O que eu gosto muito é iogurte. Inclusive essa pergunta, tem gente que substitui o leite pelo iogurte. O iogurte, eu digo, aquele de 1 litro que você compra. E tem até barato, tem promoções, é bom você pesquisar. Isso aí substitui o valor do leite? Substitui, sim. São os derivados do leite, né? Bom, tô feliz agora. Mas na medida que você vai derivando o leite, você não perde mais o cálcio ou não? Não, todos eles têm a quantidade. Você vê o queijo Minas Frescal tem muito cálcio. Né? Você pode ler sempre no rótulo, ele em torno de 250, acima de 200 já é considerado um bom nível então, de interessante, cálcio. você falou queijo Minas. Teoricamente, nós mineiros comemos ou bebemos mais coisas derivadas do leite. Isso. Existe alguma região no país hoje, porque a gente está falando para o Brasil inteiro, existe alguma região no Brasil hoje em que o índice de osteoporose é maior do que em outros lugares? Por exemplo, Minas Gerais, por ter muito consumo de produtos derivados do leite, tem menos ou não? Isso não tem nada a ver? Não, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu nunca vi, não desconheço algum estudo que tenha falando dessa relação. Eu posso até procurar saber para informar vocês. Bom, nós temos uma outra participante lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A Rose Marie vai falar com a gente hoje. Alô, Rose? Rose, bom dia. Pastor Jean, bom dia. Bom dia, tudo bem? Maurício, Luciana, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. A Rose Marie esteve conosco aqui visitando, né? Veio a Belo Horizonte final de semana passado para visitar a Igreja da Lagoinha, esteve aqui na Rede Super. Simpaticíssimo. Fez bem a viagem de retorno? Fiz ótima viagem e minha estada aí foi só bênção. Eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a vocês pela receptividade. E estou voltando em breve. Amém. Que bom, Em breve eu esperamos estou aí de você. volta. Amém. Amém. Você tem alguma pergunta, então para a doutora Débora? Eu tenho sim. Primeiro queria agradecer ao senhor, pastor Jean, e ao pastor Maurício, aí essa história de idosa, idade avançada, muito obrigada. Ai. Não, a culpa é dele, ele que falou que é acima dos 40, viu? Pois é, mas não tem importância. Eu, então, como estou numa idade avançada e tenho já antecedentes, que a minha mãe já tem uma prótese na perna, eu queria saber da doutora se eu tomar Centrum Select, essas vitaminas que a gente toma, se tem a quantidade de cálcio necessária para suprir a necessidade diária de cálcio que eu preciso. Mais alguma pergunta, Rose? Não, era isso que eu queria saber. Então tá bom, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe vocês também. Muito obrigada por paz. tudo e fique com Deus. A paz. Deus abençoe. Tchau, Deus tchau. abençoe. Aproveita aí, Visamara, você que estava falando que está se cercando de informações, então já aproveita e já anota essa aí também. Então, o Centro ele é um medicamento que eu indico, gosto muito dele, mas aí para cada caso específico seria legal ela estar tomando um cálcio a mais, além do Centro, que muitas vezes ele não cobre, dependendo do grau de, às vezes até uma osteopenia já é quase uma osteoporose, então tem que fazer exame para avaliar como que está o nível de cálcio
né, nela. Outra pergunta. Então seria legal suplementar. Como que está o cenário da osteoporose no Brasil? Como que o brasileiro dá atenção a isso ou só quando começa a... Só quando começa. E como que pode prevenir isso, além da alimentação? Porque também tem um fator genético que influencia nisso também, né, Débora? Então, como é que a pessoa pode fazer para ter um acompanhamento desde de jovem, se é o médico, fazer um check-up? E dar algumas dicas acerca do cenário brasileiro, como está e como pode ficar pela esperança que nós temos. Porque as pessoas são muito desligadas com relação à alimentação, né? Então, assim, quando surge o problema, que elas correm atrás. Então, o legal seria desde cedo, fez aí 30, 35, 40 anos assim, já começar a olhar mesmo. Tem que correr na frente, né? Correr mesmo, para não ter que remediar. Por isso que é legal a gente estar sempre prevenindo, entendeu? Então é isso, promover mais estudos, mais informações sobre essa questão da osteoporose. Por exemplo, a osteoporose, segundo a sua informação, você sabe dizer se ela causa dor, algum sintoma que a pessoa fala, opa, parece que eu estou sentindo osteoporose, estou tendo osteoporose. Não tem, porque o osso vai enfraquecendo aos poucos. Quando você vê, já houve a queda, entendeu? Você não sente que o seu osso fica está fraco, né? Fica. Agora, aí no caso, é independente de qual osso seja do corpo ou é mais perna, por exemplo? Não, é mais nos membros inferiores, é o que tem mais, assim, mais indicação, mais casos, digamos assim. Agora, uma outra coisa porque importante... suporta mais peso, né? Exatamente. Uma coisa muito importante também é para aqueles praticantes de atividade física que consomem muita proteína, né? Que a proteína em excesso, ela leva a uma acidose metabólica, uma acidificação do organismo. E com isso, o organismo vai tirar o cálcio dos nossos ossos para tentar neutralizar essa acidificação. E isso pode gerar uma osteoporose. Então, dietas com muito alta concentração de proteína por um longo período de tempo pode levar também à osteoporose. Então, as pessoas que estão cuidando demais do corpo, achando que são saudáveis, tem que ter cuidado para não exagerar. Obviamente, tudo que nós estamos falando aqui precisa ser avaliado cada caso, né? Então, a pessoa tem que fazer um exame, etc. e tal, para acompanhar, porque senão, de repente, a pessoa começa a desembestar, beber leite, compra uma vaca para beber leite para evitar a osteoporose, aí depois vai dar aquele problema de calcificação que ela está falando aqui. Então, não compre vaca, cabra, nada antes porque vai calcificando, aí fica atrapalhando até os movimentos, as juntas, né, digamos assim. Aí ele pode dar um outro problema, aí pode dar... Tem também a questão de hipercalciúria, né? Que é o reumatismo? Reumatismo? Também pode causar essas coisas, né? Então, assim, uma coisa vai levando a outra, por isso que é... Agora, doutora, você falou acerca da importância da quantidade. Então, para a gente ter uma noção, assim, qual a quantidade recomendada de cálcio, de leites, derivados de leites, e até mesmo da proteína, para não atrapalhar esse processo? Claro, a proteína a gente indica 1 grama por quilo de peso, né, para uma pessoa normal. Para aqueles que querem ganhar um ganho de massa magra, a gente vai de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso. O cálcio a gente indica 1000 miligramas, né, dia. Então, por exemplo, um leite tem lá 250 miligramas. Um copo. Um copo. Aí você toma um copo de manhã, um copo à tarde, uma fatia de queijo à noite, que te dá aí mais 270 miligramas, aí somando aí já foi umas 800, aí depois você pode tomar um iogurte que tem umas 120 miligramas, ou então não tem nada disso, tem intolerância à lactose. Aí toma leite de soja, muita salada, tá? Folhas verdes escuras, para poder suprir esse cálcio. Agora, a calcificação, por exemplo, ela pode ocorrer independente da idade? Eu estou perguntando porque eu tenho crianças e a minha menina é igual um bezerrinho, ela ama leite, né? Então, se deixar, quer beber só leite, no almoço, na janta, etc. Então, isso pode causar também calcificação? Idade, pode. Por isso que o controle, né, recomendação tem que ser... Assim, entendi. Agora, o exame para identificar o nível de cálcio é um exame laboratorial? É densiometria óssea. É densiometria. Isso. Então tem que ser como um raio-x. Isso. Agora, Débora, tem o cálcio também, de exame de sangue também. Você vê níveis de cálcio, mas é plasmático. Não, eu estou falando porque e fica ruim então, porque a gente só vai fazer raio-x quando quebra a perna ou o braço. Não é? Pois é. Eu vim fazer aqui um raio-x para medir meu cálcio. O povo vai achar que você é doido. Faz o cálcio sanguíneo para ver como que tá também. Pois é, pelo sangue, isso eu estou perguntando. Pelo sangue é possível. A gente não tem o hábito de se cuidar, né? Tá bom. Impressionante. Débora, outra dúvida que eu já ouvi
algumas pessoas falarem que quando você mistura o leite no café ou no Toddy, ele perde ali as propriedades dele. Isso é verdade? Se você consumir o café exageradamente, em torno de 3 a 4 xícaras assim, pode sim, porque tem aí fitatos, oxalatos, são substâncias que competem ali com o cálcio e não deixam de ser absorvido. Então, o que você faz? Toma mais leite em relação à quantidade de café. Tá? E o ferro também é um outro nutriente, que é o que eu não falei, ele compete com o mesmo sítio de absorção no estômago. Então, evitar, assim, almoçar, comer um bife e tomar um copo de leite depois, que acaba que você não absorve nenhum nem outro. Mas não combina muito, não, leite com combina, bife. né? Ainda bem, porque tem gente que almoça com um copo de leite. Não, tem O gente problema que de você conversar com fome o e começa a nutricionista é que eles ficam dando tantas combinações que elas são meio indigestas. Elas são meio indigestas. Pode ser até saudável, mas fica meio indigesta. Não, Leite não é saudável, com bife. não. Ah, Mas é leite porque com bife, já vi cliente pra mim falando que almoça e toma um copo de leite. Toma um copo de iogurte, já fiz isso muitas Uma vezes. sobremesa, um pudim de leite condensado também, né? Não sabe olhar Tem assim leite. não, que eu já fiz mesmo.